Muito bem, boa noite. Iniciando nossa aula. Só um minutinho, senão vou ficar nas trevas. Ok. Então, iniciando nossa aula, aula 6, né? Vai dar continuidade às operações entre partes independentes. Então, na última aula, eu comecei a explicar, né, a operações entre partes independentes, que basicamente nós chamamos de combinação de negócios, né? E aí eu expliquei qual é o conceito de combinação de negócios. A grosso modo, qualquer aquisição que garanta influência significativa ou controle é uma combinação de negócios, tá? Influência significativa, 50% de participação no capital social e controle acima de 50%. Então, se a aquisição resultar em influência significativa ou controle, nós temos uma combinação de negócios, tá? Também expliquei o que é negócio. Então, em termos, para resumir, é empresa, é CNPJ. Então, no contexto brasileiro, negócio é CNPJ, tá? Então, tem que ter capital social, o item comprando participação sobre o capital social, né? Então, combinação de negócios, basicamente, é quando uma empresa compra participação societária no capital social de outra, e isso representa influência significativa ou controle, tá? Nós temos uma norma contábil que trata das combinações de negócios, que é o pronunciamento 15, CPC 15, revisão 1. E o pronunciamento 15, revisão 1, ele basicamente determina que a contabilização de aquisição. E o método de aquisição, ele tem alguns requisitos, tá? E a partir de agora eu vou explicar quais são esses requisitos, né? Se alguém quiser pegar uma explicação mais detalhada do que foi até aqui, pega o vídeo da aula passada, depois que eu concluir a resolução do exercício 8, e a partir depois do momento em que encerrou a resolução do 8, eu entro na explicação detalhada até se chegar aqui, tá? Então, detalhado, porque eu já fiz isso no vídeo anterior. Então, o método de aquisição, ele é o que deve ser utilizado, ele tem 4 requisitos. E agora eu vou falar sobre cada um desses 4 requisitos. Muito bem. O primeiro requisito é a gente identificar o comprador, né? Identificar o adquirente. Pessoal, se uma empresa está comprando participação societária em outra, obviamente, essa empresa compradora é o adquirente, ok? Tranquilo. Então, quando a gente está falando de participação societária, não tem problema. É o cara que está comprando, né, a participação societária na outra empresa, né? Na troca de participações societárias é quem emite as ações, né? Então, a empresa Alfa emitiu novas ações em troca da participação societária em beta. Ah, igual ao exercício 8? Sim, igual ao 8, só que lá foi controle comum. Agora seria partes independentes, mas é a mesma lógica e do exercício 8, tá? No caso de incorporação, é quem absorve a outra empresa. E no caso de fusões, como na fusão você vai formar uma nova empresa, e essa nova empresa vai receber ativos e passivos de 2 ou mais empresas, na fusão, normalmente o comprador é a maior empresa, ou então quem o processo, quem pôs o processo, né? Mas geralmente a maior empresa é a compradora. Como assim a maior empresa é a compradora? Quando você formar a nova empresa, aquela que vai receber, aquela que transfere uma maior quantidade de ativos e passivos, essa é a considerada a compradora, tá? Muito bem. Data de aquisição. A data em que, formalmente, a empresa compradora assume
a participação societária da empresa adquirida, ou então a data em que é feita a incorporação, ou então a data em que é feita a fusão, tá? Incorporação entre partes independentes, fusão entre partes independentes. Qual a importância da data de aquisição? Óbvio, que momento eu vou contabilizar, mas além disso tem mais uma importância, tá? A data de aquisição, ela significa, uma vez que você define a data de aquisição, você tem um período de até um ano após a data de aquisição, para ajustar os valores da aquisição, sem que seja necessário aplicar o pronunciamento técnico CPC 23. Tá? Então, um ano após a aquisição, se eu ajustar os valores lá da aquisição, eu, nesse um ano, não aplico o CPC. Eu vou voltar a falar sobre isso mais para frente, tá? Mais para frente aqui no curso. Eu vou explicar melhor isso. Por enquanto, a gente tem que determinar a data de aquisição. Mais para frente eu explico melhor por quê. Mas é basicamente essa questão da isenção de aplicação do CPC 23 nesse prazo de um ano, se você ajustar os valores da aquisição. Muito bem. Aí eu tenho o terceiro requisito, que é o seguinte. O CPC 15, ele basicamente diz que uma combinação de negócios, obviamente, o comprador, ele vai ter um custo para adquirir o investimento, né? Ou um valor que ele vai emitir as ações, no caso de uma incorporação, né? Ou o valor que vai ser formado o capital social na fusão, tá? Existe um custo de aquisição. Então, no caso de uma compra de participação societária, você tem lá o custo de aquisição, e esse custo de aquisição ele é formado por 3 parcelas. Você tem o valor contábil da participação adquirida, ou seja, quanto que do patrimônio líquido essas ações que você está comprando, ou cotas do capital que você está comprando, entra do patrimônio líquido da empresa adquirida, então o valor contábil da participação adquirida. Segundo, a diferença entre os ativos e os passivos avaliados a valor justo em relação aos respectivos valores contábeis. Pessoal, isso é da empresa adquirida, tá? O valor justo dos ativos e passivos da empresa adquirida, ou seja, de quem você está comprando a participação societária. Justo dos ativos e passivos da empresa adquirida, menos o valor contábil, o valor de balanço, o valor patrimonial dos ativos e passivos da empresa adquirida. Isso a gente chama de mais-valias ou menos-valias, tá? De ativos líquidos. Então, você tem que calcular também esses valores. E terceiro, o ágio por expectativa de rentabilidade futura, ou goodwill, tá? Chamado de goodwill. E caso eventualmente seja negativo, apesar que não existe goodwill negativo, mas o valor pode ser negativo, isso se chama ganho por compra vantajosa. Então, você tem que pegar o custo de aquisição do investimento e tem que segregar esse custo nesses 3 componentes. E a contabilização na compradora do investimento tem que ser feita separado os 3 componentes. É isso que está determinado no pronunciamento técnico 15. Então, você comprou uma participação societária numa empresa e vai pagar 5 para comprar esta participação societária. Então, você vai pagar 5 para comprar essa participação societária.
Só que quando você olha o patrimônio líquido dessa empresa, ele tem um valor X, você está comprando um percentual Y, então quando você multiplica o PLX pelo percentual Y, você encontra um valor XY. Esse valor XY representa o valor contábil do investimento adquirido. Vamos supor que no meu investimento de 5, o direito de proprietário que eu estou comprando em relação ao PL da empresa adquirida é 1. Então, dentro dos 5, eu tenho um valor patrimonial de 1. Sobrou quanto? 4. Esse valor de 4 que está sobrando, eu vou ter que agora determinar quais são as mais-valias dos ativos e passivos da empresa adquirida. Então, eu vou pegar os ativos da empresa adquirida, os passivos da empresa adquirida, e vou pegar desses itens menos o valor contábil desses itens. Para se chegar ao valor justo, eu vou ter que contratar uma consultoria que vai avaliar a empresa adquirida. Então, essa consultoria avalia a empresa adquirida, ok? E aí vai apurar essas diferenças. Então, no nosso total de 5, o valor patrimonial adquirido é 1 e as mais-valias são 3. Quanto que deu o somatório? 4. Quanto? 1. Esse 1 que falta é um valor residual. E esse valor residual nós chamamos de goodwill. Ok? Bom, eu vou falar agora um pouquinho sobre goodwill. Goodwill. O parágrafo 32 do CPC 15 diz como ele deve ser calculado. Então, lá no parágrafo 32, ele diz como deve ser calculado, e é basicamente isso aqui, tá, pessoal? O que está escrito aqui, eu não vou ler, né? Vocês são alfabetizados, vocês sabem ler, então vocês podem ler, né, o que está escrito aqui, né? Eu explico o que está escrito, eu não leio o que está escrito, né? Então, o CPC 15, lá no parágrafo 32, ele indica como se calcula o goodwill. Mas, basicamente, o goodwill é essa diferença entre o valor de 5 e o somatório da participação contábil de 1 e das mais-valias de 3. Então, a participação contábil de 1 e as mais-valias de 3, que dá 4. Eu comparo esse valor de 4 com o total pago de 5. Essa diferença de 1 é o goodwill. Ok? O que acontece? Goodwill é ágil por expectativa de rentabilidade futura. Isso é goodwill. O nome no RG é ágil por expectativa de rentabilidade futura. O apelido é goodwill. A gente fala goodwill porque é muito mais fácil, né, do que ágil por expectativa de rentabilidade futura. Se a gente contar aqui, ágil por expectativa de rentabilidade futura. Palavras. Se eu falar goodwill, é uma. Então, eu economizo 5 palavras, cortei custos. E contador adora cortar custo. Eu não sou contador, mas eu aprendi que contador gosta de cortar custos. Tanto é que a disciplina preferida, a matéria preferida do pessoal de contabilidade é contabilidade de custos. Né? Ou não? Enfim. Então, o goodwill, eu vou sempre me referir como goodwill, tá? Mas esse goodwill, que é o termo em inglês, ele representa basicamente esse ágil, né, por expectativa de rentabilidade futura. Ou seja, o goodwill é quanto de expectativa de lucros futuros eu estou embutindo no preço de aquisição do investimento.
tá? Quanto que de lucros futuros eu estou comprando. Então, se o meu valor patrimonial e as mais-valias representam, estou tentando achar a câmera aqui, estou meio descoordenado, representam 4 e eu estou pagando 5, de goodwill, ou seja, eu estou comprando 1 de lucros futuros, junto, embutido no preço de aquisição. Agora, se esse valor for negativo, como assim negativo? Eu estou pagando 4, porém, o valor patrimonial é 1 e as mais-valias são 4. Então, o patrimonial adquirido com as mais-valias adquiridas dá 5, mas eu estou pagando 4. Então, está dando menos 1. Menos 1. Soma do valor, valor pago, 4. Soma do valor patrimonial com as mais-valias, 5. Resultado, menos 1. Então, eu teria um goodwill negativo. Só que eu não chamo isso de goodwill negativo, eu chamo de vantajosa. Então, a empresa que está comprando o investimento societário, nessa situação, ele apura um ganho por compra vantajosa. Como assim ganho? Pessoal, na hora que ele vai contabilizar o investimento adquirido, ele vai contabilizar o valor patrimonial e as mais-valias. 5. Então, ele vai registrar um ativo de 5. Quanto ele pagou? 4. Investimento societário, 5. Crédito, caixa 1, 4. O que está sobrando? Um crédito de 1. Saldo credor. Ganho. A gente sabe que receitas e ganhos têm natureza credora. Então, esse valor de 1 é o ganho por compra vantajosa que o comprador, ou seja, a empresa que está comprando, com resultado na data de aquisição. Então, se eu comprar um investimento societário por 4, porém, a soma do valor patrimonial adquirido com as mais-valias adquiridas dá 5, como é que é a contabilização? Débito, investimento societário 5, crédito, caixa 4 e crédito, ganho por compra vantajosa 1. É dessa forma que a empresa compradora contabiliza o investimento adquirido na data de aquisição. Ok? Muito bem. Então, melhor do que ficar falando, e, obviamente, tem bastante conteúdo, então depois eu peço para vocês olharem com cuidado, né, esse conteúdo, depois com o vídeo, mais fácil a gente fazer isso na prática. Então, na prática, eu vou explicar o exercício 9, e aí, claro, eu vou fazer a explicação bem detalhada, bem pausada, para vocês cada um, né, dos valores que eu vou calcular aqui e demonstrar para vocês. Pessoal, é comprido. Para atender o CPC 15, o negócio é comprido. Então, prestem bastante atenção e depois vocês terão também o acesso ao vídeo e depois, né, se tiver dúvida, repete essa parte do vídeo. Começa no minuto 20. Então, a do minuto 20, depois você pode anotar agora, e depois você sabe em que momento você tem que iniciar a sua leitura, né, a sua visualização do exercício 9. Muito bem. Só espera chegar no minuto 20, que está faltando 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, minuto 20. Então,
Negócios, aplicação inicial do método de aquisição. Combinação de negócios, operações entre partes independentes. Portanto, eu vou aplicar o pronunciamento técnico 15. Okay? Esse exercício 9, obviamente, é o primeiro, então ele é um exercício mais simples, ok? Mais simples, mas ele é bem extenso, então prestem bastante atenção aqui, e como eu comentei, depois vocês podem rever o vídeo a partir do minuto 20, a explicação. Olha só, em meados de T1, a companhia Alfa iniciou negociação para adquirir o controle acionário da Beta. Então, a Alfa quer comprar o controle acionário de Beta, ou seja, a Alfa quer adquirir ações que lhe garantam o controle de Beta. Não há relação de Alfa com os atuais controladores de Beta. Alfa, basicamente, ela quer comprar Beta. Atualmente, Alfa não tem relação com o atual dono de Beta, ok? Não há relação de Alfa com os atuais controladores de Beta. Após as negociações, ficou definido que a companhia Alfa irá adquirir 6.000 das 10.000 ações que compõem então ele vai comprar 6.000 das 10.000. Então ele está comprando 60% das ações. Beta tem 10.000 ações no capital social, dessas 10.000 ações, a Alfa está comprando 6.000. Quanto que a Alfa vai pagar? 3 por ação. Quem vai receber essa grana? Os atuais controladores da Beta. Né? Quanto que dá? 6 vezes 3, 18.000. Então, a Alfa, né, ela vai pagar 18.000 para de Beta. Quem vai receber essa grana? 18.000. Os atuais controladores de Beta. Quem é esse cara? Vamos chamar de senhor X. Então, o senhor X vai receber 18.000, ele vai vender essas ações que ele tem em Beta para a Alfa, então ele está vendendo um ativo por 18.000, né? Ele está vendendo um ativo por 18.000 e ele tem uma participação sobre o PL de Beta, e aí a gente consegue determinar se ele teve lucro ou prejuízo na venda do ativo. A Alfa está fazendo uma combinação de negócios. O senhor X, ele vai fazer uma venda de ativo, ok? Eu vou fazer aqui um desenho para mostrar, para graficamente explicar o que está escrito nesse primeiro parágrafo. Então, imagina o seguinte, aqui você tem antes da operação. Antes da operação, consigo ver bem no meu celular, tá, gente? Eu estou também olhando isso aqui no meu celular, então eu estou conseguindo enxergar. Imagino que se vocês estiverem no computador, também estão conseguindo ver bem isso. Vai ficar muito grande. E aí não cabe no quadro aqui. Então, antes da operação, o que que tem? Eu tenho aqui a Alfa. Então, nós temos aqui a Alfa, certo? E a Alfa não tem nada. A Alfa não tem nada. E eu tenho a Beta. A Beta não. Eu ainda não tenho a Beta. Então, aqui é a Beta. Aqui é a Beta. E aqui eu tenho o controlador de Beta, que é o senhor X. Senhor X, ou, para os mais antigos, o Mr. M, né? O antigo vai lembrar do que eu me referi aqui. O pessoal mais novinho talvez não sabe o que eu falei. Faz tempo essa brincadeira do Mr. M. O
que acontece? O senhor X, ele tem 60%, né, de participação. Então, aqui, né, nós temos um investimento em beta, que é 6.000 ações. Deu ruim aqui. Ok, ficou ruim, mas ficou bom. Bem. Só que além do senhor X, o que acontece? A beta, no frigir dos ovos, ela também tem outros acionistas, né? Esses outros acionistas, eles possuem de 40% em beta. Então, eles têm 40%. Pessoal, esses outros acionistas, eles não são afetados pela operação. Então, eles não são afetados. Eles não têm nenhum efeito da operação. Qual a operação? A operação é que Alfa adquire as 6.000 ações do senhor X, né? 6.000 ações que o senhor X possui no capital social de beta. Então, a Alfa está comprando as ações em beta. Então, as ações que o senhor X possui em beta. Muito bem. Essa é a operação. E aí eu tenho a situação pós-operação. Então, como é que vai ficar após a operação? Então, após a operação, eu vou ter alfa, e ela, alfa, possui agora a participação societária Então, é ela agora que possui a participação societária em beta. As caixas estão muito grandes, então tampam a... Sempre editar a caixa, ok? Então, 1%, né? Então, significa que aqui a alfa, no seu ativo, tem investimento em beta, né? Isso aqui é no ativo. Investimento em beta, né? De 6.000 ações. E aí, claro, vai ter um valor, né? Que vai ser, como a gente viu, 18.000. Os outros, eles continuam, né? Só que os outros acionistas, como eu falei, eles não são afetados pela operação, então permanece como estão. Já o senhor X, agora ele está sozinho, né? Coitadinho do senhor X, está sozinho, ficou só ele, não tem mais a betinha dele, senhor X.
Só que o senhor X, o que acontece? Né? Ele teve uma venda de ativo, né? Apurando resultado na venda. Venda de ativo por 18 mil. Então, para ele é uma venda de ativo de 18 mil, apurando o resultado na venda, que pode ser lucro ou prejuízo. Né? A lucro, tá, gente? Depois eu vou explicar por que 9 mil de lucro. Então, é isso. Né? Então, basicamente, é essa a operação que nós temos. Então, aqui, o que eu tenho? Alfa, comprador. Então, ele que vai reconhecer a combinação de negócios. Então, o que eu tenho? Alfa é o comprador, ele vai reconhecer a combinação de negócios, ou seja, o CPC 15R1. Beta é o objeto, o ativo negociado. Okay? Beta, o objeto, ou seja, o ativo negociado. O senhor X, ele é o vendedor. Para ele contabilmente é uma operação de venda. Só isso. E os outros acionistas, não acontece nada. Então é isso, gente. O que aconteceu? Tá? É basicamente isso que nós temos na operação. Isso aqui eu vou encaminhar, obviamente. Então vamos salvar aqui. Figura. Depois eu melhoro isso aqui, mas por enquanto é a figura. Ok. Então, esse desenho que eu fiz é para explicar. Primeiro parágrafo, para entender, né, o que é a operação. Muito bem, então a gente também já pode começar. Então, eu vou dar um zoom aqui para todo mundo enxergar um pouquinho melhor. O meu benchmarking aqui é o meu celular. Então, se eu conseguir ver no meu celular, ok. Então, aqui é o exercício 9, que é a combinação de negócios são dos procedimentos do pronunciamento técnico 15, revisão 1. Então, basicamente, é isso que nós vamos fazer aqui. Ok. Não gosto de linha de grade, então eu vou tirar as linhas de grade. Deixa eu ver se eu consigo enxergar. Consigo. Pessoal, os procedimentos que eu vou demonstrar, né, se aplicam à empresa compradora, Alfa. Ou seja, como é que Alfa vai reconhecer contabilmente a aquisição do investimento societário, tá? Então, o objetivo é demonstrar os procedimentos contábeis que a compradora fará para reconhecer, né, ou seja, contabilizar
do investimento adquirido. É isso que nós demonstrar aí esses procedimentos de forma a subsidiar como ela irá contabilizar. Então, novamente, quem é a empresa compradora? A empresa compradora então é a Alfa, né, que irá, obviamente, será em Alfa que nós iremos fazer os procedimentos, tá? Quem é empresa objeto de negociação, ou seja, o ativo negociado é beta, e quem é a empresa vendedora? A empresa vendedora é o senhor X. A empresa vendedora, para ela, é simplesmente uma venda de ativo. Então, não preciso explicar como é que contabiliza a venda de ativo, né, gente? Vocês sabem fazer isso. Acho. Então, essa empresa beta é a investida. Tá? Então, daqui para frente, sempre que eu escrever investida, eu estou me referindo a beta. Certo? Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é o cálculo. Então, antes de mais nada, a gente tem do custo de aquisição, que a gente já sabe quanto é, do investimento societário, né? E a participação, né, adquirida. Ah, a gente já sabe tudo isso, professor? Sim, porque eu falei e mostrei lá no quadro. Mas, em outros casos, a gente tem que calcular. Então, eu vou mostrar como é que faz para vocês saberem, né? Então, a primeira coisa aqui é o seguinte: quantidade de ações adquiridas. De novo, procedimentos que a Alfa está fazendo, ela está calculando para contabilizar o investimento. No fundo, tudo vai se resumir a um lançamento contábil, no final. Então, ela comprou 6 mil, né? 6 mil ações. Mesma coisa aqui. Okidoki. Então, ela comprou 6 mil ações. Então, o preço unitário de aquisição foi 3. Professor, onde é que está isso? Lá no primeiro parágrafo do exercício. Então, aqui eu tenho o custo de aquisição do investimento societário. Então, quanto que é o nosso custo de aquisição do investimento societário? Ele é 18 mil. Comprei 6 mil ações. Então, no senhor X é o valor da venda do investimento, 18 mil. Tá? Agora, quantas ações? Então, esse é o custo, né, que ele teve. Quantas ações ele comprou? 6 mil. Quanto é a quantidade total de ações do social de beta? Né? Então, são 10 mil. Então, deixa eu só acertar uma coisinha aqui no meu quadro que eu esqueci de colocar. Então, aqui, beta, ela tem, né, capital social
igual 10.000 ações. Também vamos escrever aqui capital social igual, só que tem que ser preto. Social igual 10.000 ações. Agora ele está certo. Voltando aqui, 10.000, portanto, qual é a participação societária percentual adquirida? Para pim, para pum, 0,60, que é a escala numérica, né? Que equivale a 60% na escala percentual. Então, 60% de participação. Bem, o que acontece? A princípio, alfa procederia a seguinte contabilização. Então, alfa faria a condição. Isso que eu estou demonstrando aqui. Ela debitaria investimento societário em beta, lá no seu ativo não circulante. Ativo não circulante. Quanto? 18.000. E o exercício está falando, né? Basicamente, o exercício fala que paga em dinheiro. Então, crédito, caixa e equivalentes de caixa, que todo mundo sabe que é ativo circulante, mas não custa lembrar. E 18.000. Então, esse é o lançamento contábil que, a princípio, a Alfa esses 18.000. Então, o custo de aquisição representa o valor pelo qual nós contabilizamos o investimento adquirido. Lógico. Isso aqui que acontece. Alfa não tinha relação com beta, nem com o senhor X. E alfa, no final das contas, obteve o controle de beta. Então, nós estamos falando de uma obtenção de controle. Então, o que acontece? Porém, como houve obtenção de controle, aplica-se o CPC 15, revisão 1. Então, eu vou aplicar o CPC 15 na brincadeira aqui. O CPC 15, revisão 1, o custo de aquisição do investimento deve ser separado em 3 componentes. E a contabilização deve ser feita de acordo com esses 3 componentes. Okay? Então, eu vou contabilizar 3 componentes. Quais são esses componentes? Primeiro, o valor contábil da participação societária adquirida, ou seja, o valor contábil do patrimônio líquido adquirido, o direito de proprietário em termos de valores sobre o patrimônio líquido adquirido, ok? Esse é o primeiro.
Esse é o primeiro. Aí eu tenho o segundo, que são as mais-valias dos ativos líquidos adquiridos. Veja, o valor justo menos o valor contábil dos ativos e passivos da adquirida, da investida. Esse é o segundo. E o terceiro, goodwill adquirido ou o ganho por compra vantajosa apurado. Então, esses são os três componentes. E aí, o que a gente tem que fazer agora é calcular cada um deles. É isso que a gente tem que fazer agora. Muito bem. Então, o primeiro é o cálculo valor contábil da participação societária adquirida. Então, esse é o primeiro. Valor contábil da participação societária adquirida. Primeiro, então, é o azul. Esse é o primeiro que a gente calcula. Como calcula? Você vai pegar o patrimônio líquido de beta na data de aquisição. Patrimônio líquido da investida beta na data de aquisição. A data de aquisição ela é 30 de setembro, de T1. Então, aqui, onde é que tem isso? Olha só! Eu coloquei aqui no exercício o balanço patrimonial de beta. Beta é o ativo negociado. E como eu estou falando de balanço patrimonial, eu tenho o patrimônio líquido, 15 mil. Então, esse é o valor do PE, 15 mil. Okay? Sobre isso, eu vou aplicar a participação societária adquirida. Quanto que eu comprei? 60%, 0,60 ou também conhecido como 60%. Fazendo isso, eu adivinha só, valor contábil da participação societária adquirida. Então, tá aí o valor da participação societária adquirida, que é 9 mil. Muito bem, muito bem. Tá aí o valor primeiro que a gente precisa. Esse é o primeiro valor, tá aí, 9 mil. Se eu pegar o custo de aquisição do investimento societário em beta, quanto foi esse custo? 18 mil. Né? Então, isso é 18 mil. É o valor que a gente apurou aqui em cima, 18 mil. Então, esses 18 mil, né? Se eu pegar esse 18 mil e tirar
o valor contábil da participação societária adquirida, que foi 9.000, essa diferença é o sobrepreço total na operação. Isso. 18 menos 9, 9.000. O que acontece com esse sobrepreço? Esse sobrepreço é a soma dos itens 2 e 3 acima. Onde acima, professor? Aqui, ó. Então, o sobrepreço é a soma do goodwill com as mais-valias adquiridas, ou então a soma das mais-valias com o goodwill. Então, os itens 2 e 3 representam o sobrepreço. E, para o vendedor, o sobrepreço é o resultado apurado na venda. Então, o senhor X, ele por 18.000, o ativo estava registrado por 9.000. Por que 9.000? Porque esse era o valor contábil do investimento. Lembra da equivalência patrimonial? O valor do investimento na empresa investidora é proporcional ao percentual de participação sobre o PL da empresa investida. Então, o PL da empresa investida é 15.000. O senhor X tinha 60%, 15.000, 9.000. Ele vendeu por 18.000 o ativo que no senhor X estava registrado por 9. Então, o senhor X apurou um lucro de 9.000 na venda. É isso, senhor X. Pronto, acabou o senhor X. Não interessa mais o senhor X a partir de agora. Ok. Fizemos o primeiro. Vamos guardar esse valor aqui. Esse valor aqui, nós vamos precisar dele. Vou colocar aqui um. Né? Esse valor a gente vai precisar dele depois. Fiz o primeiro, agora vou para o segundo. O que é o segundo? É o cálculo das mais-valias dos ativos líquidos adquiridos da investida. Esse cálculo aí das mais-valias dos ativos líquidos da Beta. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, basicamente, eu vou fazer uma planilha. Aqui eu tenho o item. O item vai ser o ativo ou o passivo. Aí eu vou ter o valor, vai ser o justo e o contábil. Valor justo e valor contábil. Né? Estou montando uma planilha. Aí eu tenho a diferença. Essa diferença é a mais-valia. Ou menos-valia, tá, gente? Mais ou menos-valia. Mais-valia é a diferença positiva, menos-valia é a diferença negativa, tá? Basicamente é isso. Ok. Então, tá aí. São os itens
primeiro ativo. Então, agora, eu preciso comparar o valor justo e o valor contábil de quem? Beta. Então, eu vou comparar o valor justo com o valor contábil de beta. O valor contábil está aqui. É o balanço patrimonial. Esse é o valor contábil. Os valores do balanço patrimonial. O valor justo, o que acontece? A Alfa vai ter que contrata uma empresa de consultoria ou até mesmo faz internamente, mas no caso de uma companhia aberta tem que contratar a consultoria, tá? É norma da CVM, se eu não me engano. Posso estar equivocado, mas é o que eu me lembro. Ou então faz internamente, mas para ter uma avaliação isenta, melhor a consultoria. Então foi feita a varredura completa e posterior avaliação, né? Então, a gente fez uma varredura de todos os ativos e passivos da Beta. Depois que nós determinamos os ativos e passivos de Beta, inclusive os fora de balanço. O que é fora de balanço? É um item que não está reconhecido nem como ativo, nem como passivo. Hã? Como assim? Já explico. Então, eu vou fazer uma varredura de todos os ativos e todos os passivos, inclusive os fora de balanço. E após ter feito essa varredura, eu vou apurar o valor justo, né, o fair value de cada um. Né? Valor justo, pronunciamento técnico, CPC. Não lembro. Deixa eu olhar aqui rapidinho. Me deu um branco. Perdi totalmente o que é, né? Vamos ver aqui. Pronunciamento técnico, CPC, valor justo, 46. É isso aí. Eu estava com 43 na cabeça, mas é o 46. Então, você aplica as diretrizes do pronunciamento 46. Ok. Então, foi feito a verificação do valor justo e nós detectamos o seguinte: estoque, 6 mil. Valor justo, valor de mercado, valor realizável líquido, enfim, custo de reposição, né? Enfim, 6 mil. Imobilizado, 25 mil. A marca Beta, desenvolvida internamente pela empresa e, portanto, fora de balanço, off balance, possui um valor justo de 8 mil. Aqui uma breve explicação. Marcas são ativos intangíveis. A marca ela pode ser obtida por uma empresa de duas formas. Ou a empresa cria uma marca, ou ela compra uma marca. Se ela criar a marca, nós estamos falando de um ativo intangível desenvolvido. E o CPC 4 de ativos intangíveis, ele fala que os intangíveis desenvolvidos internamente não são ativados. Os gastos que você teve para criar esse intangível, a marca, devem ser reconhecidos como despesa. Então, ao invés de contabilizar a marca pelos custos que você teve para criá-la, você contabilizou esses gastos como despesa. Tá? Então, não existe a marca Beta no balanço da Beta. Quando é que eu contabilizaria uma marca como intangível no ativo? Quando eu comprasse a marca.
tá? Porque daí, quando eu compro a marca, ela foi avaliada e o ponto de encontro da expectativa do vendedor e comprador. E aí o comprador, obviamente, compra a marca se eles se chegarem a um acordo, né? Aí eu tenho validação externa. Quando a marca é desenvolvida internamente, não há validação externa de mercado. Por isso, os gastos que você tem são reconhecidos como despesa e não no ativo. Logo, se essa marca ela tem um valor de mercado, e todas as marcas têm valor de mercado, pode ser maior, pode ser menor, mas a marca é o que faz vender um produto. Apple, iPhone, iPad, MacBook, Lenovo, né? Intel, Volkswagen, Passat. Estou olhando as coisas aqui na minha frente. E LG, né? E estou vendo as marcas. A marca faz vender o produto, né? Então, se a marca faz vender o produto, obviamente ela tem um valor de mercado, então ela é passiva de avaliação. E a marca beta foi avaliada contabilmente, ela é zero. Então, o que significa item fora de balanço, off balance? Exatamente isso. O valor contábil é zero, mas ele possui um valor justo, um valor de mercado ou um valor de liquidação se for passivo, tá? No caso dos passivos, eu tenho um passivo contingente de 2.000, que é risco trabalhista, e isso é off balance. Pronunciamento técnico CPC 25. Passivos, provisões, passivos e ativos contingentes. A contingência é um possível passivo, porém não provável. Não sei se ficou claro. É uma obrigação de baixa probabilidade de ocorrência, porém possível que ocorra. Então, baixa probabilidade de ocorrência, porém possível que ocorra. O CPC 25 fala que os passivos contingentes eles devem ser reconhecidos, eles não são contabilizados, justamente por conta da baixa probabilidade. Mas, como são possíveis, devem ser divulgados em nota explicativa. Então, as notas explicativas vão falar, tem uma contingência de risco trabalhista, mas você não vai encontrar no balanço esse valor contabilizado, justamente porque foi julgado, o julgamento foi que é de baixa probabilidade. Se fosse alta probabilidade, aí não seria um passivo contingente, seria uma provisão. Então, provisão e passivo contingente é a mesma coisa. Qual é a diferença entre eles? São obrigações, né? Qual é a diferença entre eles? A probabilidade de ocorrência. A provisão é quando tem alta probabilidade e a contingência é quando tem baixa probabilidade. Se for alta probabilidade com valor, como passivo, como provisão no passivo. Se for baixa probabilidade, não contabiliza, reconhece como contingência e apenas dá a nota explicativa. Por isso, isso aqui é a contingência, é off-balance, mas eu preciso considerar na combinação de negócios. Não há diferenças para os demais ativos e passivos. Então, somente esses itens eu tenho diferenças, os demais não têm. Vai acontecer. Olha só, estou falando do CPC 15, já falei do CPC 18, falei do pronunciamento 4, falei do pronunciamento 25. Tudo isso nessas últimas aulas, né? Então, aqui eu vou colocar os itens. Só que eu vou colocar apenas o que tem diferença, que são aqueles que foram listados. Por quê? Vamos pegar, por exemplo, caixa e equivalentes. Caixa. O que acontece? Se ele fala que não há diferença entre o valor justo e o valor contábil dos demais ativos e passivos, caixa e equivalentes de caixa é um desses ativos e passivos. E não tem diferença. Se não tem diferença, o valor justo é 5.000, o valor contábil é 5.000. Diferença é zero. Como a diferença é zero, não, eu quero apenas
o que tem mais-valia. Aqui não tem mais-valia. Então, não interessa. Você não precisa listar todos os itens. Você vai listar apenas o que tem diferença. E o primeiro que tem diferença é o store. Não, estoque. Qual é o valor justo do estoque? Está no laudo. 6.000. Qual é o valor contábil do estoque? Está no balanço. 4.000. Valor justo 6.000, valor contábil 4.000, portanto, eu tenho uma diferença de 2.000. A mais-valia de 2.000. O próximo item é o imobilizado. O imobilizado foi avaliado para venda em 25.000, só que na contabilidade ele está registrado por 20.000. Então, aqui eu tenho uma mais-valia de 5.000. Né? Estoque foi avaliado para venda em 6.000, valor contábil 4.000, mais-valia 2.000. Imobilizado foi avaliado a 25.000, valor contábil 20.000, mais-valia 5.000. Marca. A marca beta, que é um item, né, intangível off balance. Fora de balanço. A gente é meio fresco, né? Técnica inglesa aí na contabilidade, impairment, goodwill, off balance, intercompany. A gente é muito fresco, né? Nessas horas. Mas, enfim, é o jargão. Então, a marca beta, que é um ativo fora de balanço, off balance, tem um valor justo de 8.000, ou seja, a marca foi avaliada em 8.000. Só que, como é fora de balanço, por ser um intangível desenvolvido internamente, significa que os valores que você gastou para criar a marca foram reconhecidos como despesa. Eles não foram reconhecidos no ativo. Então, o valor contábil é 0. Logo, a mais-valia é 8.000. Ok. Aí eu tenho o total do ativo. Só que aqui é o seguinte, pessoal. Total do ativo, você não vai somar o valor justo total e o valor contábil total. Isso é irrelevante. Você vai apurar apenas, e tão somente apenas, a diferença. Então, a diferença aqui é quanto? Eu tenho 15.000. Fiz o ativo. Agora vou para o passivo. O que eu tenho do passivo? Passivo eu tenho, né, os passivos contingentes, que são, né, off balance. O valor de liquidação esperado, mesmo não sendo provável, é 2.000. O valor esperado de não seja provável, apenas possível, é 2.000. Como é uma contingência, é fora de balanço, portanto, é 0. Só por que a gente coloca isso? Está vendo o jargão? Worst case cenário. O pior cenário possível. Vai que esse negócio, um juiz dá ganho de causa, mesmo que a probabilidade era baixa. Acontece. Por isso é o pior cenário possível. Então, aqui eu tenho justo menos contábil 2.000. E também, né, o total do passivo. Assim, eu faço ativo menos passivo, né? Então, total do passivo, ele é soma 2.000 então, eu tenho 2.000 no passivo. Eu pego total do ativo menos total do passivo, eu chego à diferença entre o ativo e
o passivo. Quanto é a nossa diferença entre o ativo e o passivo? 15 mil do ativo menos 2 mil do passivo, ou seja, 13 mil. Essa é a nossa diferença entre e o passivo, 13 mil. Pessoal, só que tem um detalhe. Conceito de valor justo, lá no CPC 46, preço que seria obtido na venda de um ativo ou que seria pago na liquidação de um passivo, em uma transação não forçada. Então, na verdade, o valor justo basicamente representa qual o valor que você consegue vender o ativo. Então, eu consigo vender o estoque por 6 mil. E aqui, 4 mil foi o custo de aquisição do estoque. Então, receita de venda 6 mil, custo da venda 4 mil, lucro na venda, se a venda ocorresse, 2 mil. Aqui, se eu vender imobilizado por 25, ele está lucro na venda do imobilizado, 5 mil. Aqui, vendi a marca por 8 mil, desenvolvida internamente, mas o valor contábil é zero, lucro 8 mil. Aqui, eu vou pagar um passivo por 2 mil, que não está registrado, então o valor do prejuízo com o passivo é 2 mil. Então, aqui, na verdade, eu tenho os lucros ou prejuízos que potencialmente ocorreriam se você vendesse os ativos e liquidasse os passivos. Então, 13 mil representa um potencial lucro caso a empresa venda os seus ativos e pague os seus passivos. Potencial lucro. Então, se eu tenho um potencial lucro, significa que eu também vou ter governo, ou seja, um potencial imposto de renda sobre o lucro. E quando a gente fala em imposto de renda e contribuição social potencial, eu estou falando em diferido. Então, IR diferido significa potencial imposto de renda. É potencial, não quer dizer que é realizado. É um possível valor ou provável valor que venha a se realizar em algum momento no futuro. E aí, como é que eu calculo? Alíquota. Nesse exercício, eu estou considerando a alíquota de 30%, né? Não dá vírgula, não dá centavo, por isso eu não vou usar 34, né? 34 seria, se tiveram tributária, né? Ano passado, então, ou é esse ano? Tributária foi ano passado ou é esse ano? Esse ano, professor. Ok. Então, vocês vão ver em tributária que o imposto de renda é 25, a alíquota base de 15 mais o adicional de 10, sobre o lucro que ultrapassa. Estou falando lucro real. Lucro real. Então, imposto de renda é 15, adicional de imposto de renda de 10%, que faz uma alíquota de 25, e contribuição social de 9, tudo somado 34. Aqui eu estou jogando 30 para efeito ilustrativo. Então, 30% desse valor, 3.900. Esse é o IR diferido, ou seja, o potencial IR que incide sobre o potencial caso houvesse a venda isolada desses itens. Fazendo isso, eu chego agora numa linha chamada fugiu. Mais-valia, nossa. Preciso tomar biotônico Fontoura, né? Ou, do meu tempo, tinha um negócio chamado Sabor, que era tipo biotônico Fontoura. Falando da década de 80, né?
Mamãe dava para a gente ficar inteligente. Ah, meu Deus. Mais-valia, né, dos ativos líquidos adquiridos. Ou é isso que a gente precisa. 13.000 menos 3.900, 9.100 é a nossa mais-valia dos ativos líquidos adquiridos. Que é exatamente o que eu preciso. Mais ou menos. Devagar com o andor que o santo é de barro, como diz o ditado popular. Mas vou ficar com essa linha aqui em mente. Então, se eu pegar essa mais-valia e somar ao patrimônio líquido, a empresa investida, a data de aquisição, agora eu fiquei na dúvida esse negócio. Falei a bobagem, quero conferir esse negócio aqui, se era isso mesmo. Yep! Era isso aí, Sadol. Achei que tinha sumido esse negócio aí, nunca vi mais, né? A mamãe dava isso pra gente lá. Sabor chocolate. Ah, no meu tempo tinha isso não. Era sabor de remédio mesmo esse negócio. Até isso virou Nutella, né? Sabor chocolate. Whatever. Era um concorrente na época do... Hoje fala em Biotônico Fontoura, né? Mas na época era Sadol. Anos 70, anos 80, né? Tem alguém aí que lembrou disso ou não? Ah, eu tomei, professor. Mas, é para comer, segundo curso, eventualmente, né? Como eu disse. Oi? Não, é um tônico, era bebida. A minha mãe colocava na colher e enfiava a goela abaixo esse negócio. A minha também. Era horrível, horrível, horrível. Hoje em dia fazem com sabor chocolate. Ah, que dó, que lindo. Depois que eu cresci, me deram uma bebida alcoólica para provar que tem gosto disso, mas eu não lembro o nome. Aí eu lembrei disso na hora. Tá certo. Bom, voltando aqui, né? Curiosidades aleatórias, né? Voltando ao exercício, eu tenho que pegar o valor do PL da beta, que é 15.000. 15.000. E aí, eu vou chegar, quando eu faço esse somatório, eu chego ao valor justo dos ativos líquidos da investida. Uau. Então, o valor justo dos ativos líquidos da investida. Somando os dois, eu tenho 24.100. Bem, o que acontece com esse valor justo dos ativos líquidos da investida? Pessoal, basicamente isso aqui indica quanto vale a beta. Okay? Quanto vale beta? Só que quanto vale a beta numa situação de descontinuidade? Ou seja, se você encerrasse a beta, vendesse os ativos, pagasse os passivos, e com o valor resultante, você devolve aos proprietários e faz o encerramento do PL. Okay? Então, esses 24.100 representam o valor justo dos ativos líquidos da investida. Representa o valor em descontinuidade da investida. Então, quanto a beta vale num cenário de descontinuidade? Ela vale
24,100. Então, se a gente está falando em descontinuidade, a gente está ignorando a continuidade. Ok? Spoiler. Muito bem. Só que tem um porém. Isso aqui, pessoal, só vou avisar, é provável que a gente ultrapasse as 22h30, tá? Porque eu estou procurando fazer bem explicado, bem com calma, para ficar bem, para vocês captarem bem. Então, pode ser que a gente ultrapasse... Não, a gente vai ultrapassar as 22h30, tá? Mas espero... Ninguém está na universidade, está todo mundo em casa, né? Então, ao invés de assistir o fica na minha aula, para pegar o restante da explicação. Então, a gente vai ultrapassar um pouco as 22h30. Porque eu optei por fazer bem com calma, bem explicado esse negócio aqui. Todas as variáveis, todas as nuances desse tipo de situação. Bom, só que tem um detalhe, né, gente? Isso aqui é a beta, como um todo. É a beta como um todo. Eu peguei o estoque da beta, o valor contábil da beta, isso aqui é o total, tá? Isso aqui é a beta, né? Total beta. Ou seja, o que é total beta? É 100%. Então, isso aqui se refere a 100% das ações de beta. Quanto que eu estou comprando de beta? 60. 60. Ups. 60. Então, na verdade, o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular a parcela adquirida, né? Porque ali em cima, o que ele está dizendo? As mais-valias dos ativos líquidos adquiridos. Okay? Então, é a mais-valia dos ativos líquidos adquiridos, e não o total. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos basicamente aplicar o percentual adquirido sobre esses valores aqui. Tá? Só que fazendo isso, eu tenho que fazer de um jeito aqui que eu tenho que fazer 3 segregações desse total. Então, esse total, eu tenho que fazer 3 segregações em percentuais de participação. Então, percentuais de participação societária. Então, eu vou ter 3 percentuais aqui. E esses percentuais eu vou dividir o comprador e os demais acionistas. Qual é o percentual do comprador após a aquisição? Óbvio. E qual é os demais acionistas? Só que o comprador, eu também vou fazer uma separação. Quanto foi a aquisição e qual é o pré-existente? Como assim pré-existente, professor? E se a empresa já tinha uma participação antes de comprar mais ações, né? Se ele já tinha uma participação antes, ele tinha 20% e aí comprou mais 40%. Então, ele tinha 20% pré-existente, comprou 40%, ficou com 60%. Se ele ficar com 60%, controle. Por isso, a gente também tem que separar aquisição e pré-existente.
Se houver pré-existente. Nesse exercício não tem. Ah, a gente vai ver situação pré-existente? Yep. Mas não hoje. Então, quanto foi adquirido na aquisição, na operação? 60. Quanto que é o pré-existente? Não tem. 0. Quanto que é os demais? 40. É isso. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar cada um desses valores e atribuir esses percentuais. Então, basicamente é o seguinte: isso vezes isso, 1.200. 5.000 vezes 60%, 3.000. E aí você faz um por um, tá? Não. Vamos usar o Excel, né? Então, ou trabalho, ou você usa o Excel. O que vai fazer? Vai pegar a coluna diferença, que é a coluna D, e vai pegar a linha do percentual, que é a 41. Então, coluna D, linha 41. O que você vai fazer? Você vai travar com o cifrão a referência da coluna D e vai travar com o cifrão a referência da linha 41. Com isso, você travou o valor da coluna D e travou a linha do percentual. Ok? Aí, o que você vai fazer? Cifrão D45 vezes E cifrão 41. Aí você vai copiar e vai colar, certo? Para todo o restante. Pede um colar especial e coloca fórmulas e formatos de número. Ok? Então, ele só não fez o negrito, mas aí você pode negritar aqui manualmente, bem menos trabalho que fazer os cálculos um por um. Então, aí. Então, usando o Excel, né, dessa forma. Coloca aqui. Isso, travou a coluna, travou a linha, copia e cola. Muito bem. Aí tem o seguinte. Adquiridos. Coluna, aquisição. Então, você vai pegar... Isso aqui não tem, né? Vou tirar esses aqui, que isso aqui não tem. Então, você vai pegar esses valores aqui, contingente, e o imposto de renda diferido. Esses valores, esse somatório, que é 9.000, menos o passivo, que é 1.200, igual 7.800, menos o IR 2.340, eu chego na mais-valia dos ativos líquidos adquiridos, dos ativos líquidos, né? Na verdade, da investida. Já na coluna aquisição, 5.460. Então, 5.460 é a mais-valia dos ativos líquidos adquiridos. É isso que eu preciso. Então, eu vou pegar as mais-valias dos ativos, a mais-valia do passivo e a mais-valia do IR. E isso é a coluna aquisição. Tá? Com isso, eu fechei o número 2. Número 2, pronto. Ok? Está pronto aí o número 2. Agora, fechei o número 2, eu vou para o número 3. No número 3, o que é?
cálculo do goodwill, ou ganho por compra vantajosa, de acordo com o CPC 32. Então, 3, cálculo do goodwill adquirido ou ganho por compra vantajosa de acordo com o CPC 15 e R1. Parágrafo 32, para ser mais exato. Pessoal, eu estou colocando o CPC 15 porque lá ele tem a fórmula, como se calcula. Aqui é a fórmula do parágrafo 32 do CPC 15. O que você vai fazer? Você vai pegar o custo de aquisição do investimento societário, que é, quanto que é o custo do investimento? 18 mil, mais a mais-valia líquidos pré-existentes. O que é a mais-valia dos ativos líquidos pré-existentes? Pessoal, é esse valor aqui, ó, né? Coluna pré-existente. Eu falei errado, desculpa, pessoal, não é mais-valia, é valor justo, tá? Já estou me embananando todo. Valor justo dos ativos líquidos pré-existentes, tá? O que é o valor justo dos ativos líquidos pré-existentes? É essa coluna pré-existente com essa linha final aqui, né? Então, essa linha final com essa coluna pré-existente, ou seja, esse valor aqui, tá? Então, só para ilustrar de onde que ele vem, é esse valor aqui. Então, a gente vai pegar, esse valor é 0. Então, está aí o valor e da onde ele veio. Mais o valor justo dos ativos líquidos dos demais acionistas. Então, mesma coisa, esse valor aqui. Então, vamos colocar a setinha para mostrar de onde que ele veio. Ele veio daqui para cá. Fazendo isso, eu chego ao total da combinação de negócios. O total da combinação de negócios é 27.640. Esses 27.640 eu vou descontar o valor justo dos ativos líquidos da investida, que é 24.100, e essa diferença, né? Então, isso menos isso, eu tenho esse valor. Pessoal, o que acontece? Eu já falei que isso aqui, 24.100, é o valor em descontinuidade. Já os 27.640 é o valor de beta em continuidade. Então, quanto vale beta na continuidade? Ou seja, se ela continuar as operações. Ela foi avaliada em 27.640. Quanto que é em descontinuidade? 24.100. Então, o que é 3.540? A continuidade. Então, se eu pego
menos o valor em descontinuidade, a diferença de 3.540 representa a continuidade das operações de beta. E o que é a continuidade? Você obter resultados futuros, ou seja, você ter rentabilidade futura. Então, esses 3.540 representam o ágio por expectativa de rentabilidade futura ou adquirido, né? Ganho por compra vantajosa. Então, o que acontece? Pessoal, ficou claro? Valor em continuidade. A empresa continua. Valor em descontinuidade. Fechava a empresa. A diferença entre eles é a continuidade. A continuidade é o goodwill. Tá? O que acontece? Se o valor apurado for positivo, que é o caso, eu chamo isso de goodwill. Tá? E se ele é goodwill, ele faz parte do investimento adquirido. Então, é isso que representa o goodwill, é uma parte do investimento adquirido. Tá? E é o caso aqui, né? Ele faz parte. Se o valor apurado for, eu vou chamar isso de ganho por compra vantajosa, e isso é ganho no resultado da adquirente. É um ganho do resultado da adquirente, da compradora. Ok, então é isso. Se é no resultado, obviamente não faz parte do investimento, né? Não sei se se todo mundo captou esta pequena particularidade do goodwill, né? Do ganho por compra vantajosa. Se apura ganho por compra vantajosa, ele não faz parte do investimento, ele é contabilizado contra resultado. Se é goodwill, aí eu contabilizo esse valor como investimento societário. Tá? Então, basicamente, é isso que nós temos aqui. Eu não sei aí, mas aqui está chovendo lá fora. Ok, pessoal. Os 3 itens. Os 3 itens estão apurados. Então, com os 3 itens apurados, agora a gente consegue demonstrar, né, demonstração da composição, né, do investimento societário adquirido por Alfa. Quer dizer, como é que a Alfa vai contabilizar esse negócio? Então, é isso que a gente vai mostrar agora. Então, aqui eu vou ter a conta contábil, aqui eu vou ter débito, e aqui eu vou ter o crédito. Então, como é que eu vou debitar, que eu vou nesse lançamento. Então, a gente está falando de investimento societário. Investimento societário é ativo. Então, a gente está falando de ativo, certo? Ativo não circulante. Conta de investimentos societários. E aí eu tenho, dentro dos investimentos societários, um investimento em beta. Então,
É aqui que está o ativo que eu vou contabilizar. É um investimento em beta, que faz parte do investimento societário, que está no ativo não circulante, que é ativo, né? E aí eu vou colocar todos os itens. Primeiro, a participação contábil. Quanto é a participação contábil? Estou comprando, então é débito. Débito, participação contábil, 9.000. Então a gente usa esse valor aqui. Por isso que eu coloquei o asterisco, né? Aqui eu não consigo colocar asterisco, né? Mas vamos colocar um asterisco aqui também para indicar que você vai usar, né, esses valores. E vamos colocar um asterisco aqui indicando que você vai usar esses valores aqui. 9.000 é a participação. Depois da participação contábil, eu tenho as mais-valias. Tem que ser individual. Mais-valia de estoques, mais-valia de imobilizado, mais-valia de marca, e aí eu pego o valor dos ativos. Então, o que eu tenho? Estoque imobilizado 3.000, marca 4.800. Pessoal, as mais-valias do passivo são contas redutoras. Então, são contas redutoras. Se elas são contas redutoras, saldo credor. Então, a mais-valia do passivo, você vai creditar 1.200. Conta redutora, saldo credor. O que acontece? Se você pegar o total do ativo, que é 9.000, o passivo, que é 1.200, a diferença é 7.800. Observa que o IR ele está reduzindo, e isso aqui é um saldo devedor. Esse 7.800 é um saldo devedor. Então, o IR está reduzindo um saldo devedor. Então, ele também é uma conta redutora. O IR diferido também é uma IR diferido, até porque ele iria no passivo, se fosse o caso. Normalmente, 2.340 também é saldo credor. Okay? Também é saldo credor. Normalmente é credor, tá, gente? IR diferido. Normalmente. Coloquei a participação contábil, coloquei as mais-valias, agora eu vou e coloco o goodwill adquirido. Então, nosso goodwill adquirido é débito, né? 3.540. Estou comprando um ativo com essas contas redutoras, de mais-valias e IR. Ok, coloquei todos os valores. Então, aqui, obviamente, eu tenho um saldo devedor líquido. Então, esse saldo devedor líquido, quanto que está dando? Total dos débitos menos total dos créditos. Esse é o saldo devedor líquido de 18.000. É 18.000. O custo de aquisição do investimento. E é esse custo do investimento que a gente tem que segregar. E o que nós fizemos? Essa segregação. Ah, professor, tem que contabilizar esses itens em cada item desse separado? Yep. Por que eu estaria fazendo dessa forma se não fosse para contabilizar dessa forma? Qual é a contrapartida? Então, estou debitando o investimento no total 18.000, e isso aqui, contrapartida é caixa e equivalentes de caixa. Eu estou pagando à vista, crédito caixa, os 18.000. Então, está aí o nosso lançamento contábil. E é isso aqui, né,
que a Alfa irá contabilizar no dia 30 de setembro de T1, que é quando ele comprou a participação em Beta. Ok? Então é isso, gente. Esse é o processo. Falei que era extenso? Não menti. Por isso eu procurei ser o mais detalhista possível para que não restassem dúvidas, né? Claro que eventualmente tem algum... Aquilo que eu falei, o vídeo, a partir do minuto 20, ele tem essa explicação, né? 1h25 de explicação, no final das contas, mas é esse o passo a passo. Ok, pessoal? Esse é o passo a passo dessas operações. Exatamente esse procedimento aqui, exatamente esse passo a passo vocês precisam seguir. Muito bem. Então, hoje é isso. Vai demorar um pouquinho para isso entrar no site. Vai demorar um pouquinho. Mas eu vou fazer essa tarefa agora, né? Gerar o vídeo para colocar no YouTube. E aí, quando estiver pronto, vai estar disponível. Vai demorar um pouquinho hoje. Hoje vai demorar. E... Não porque eu não vou fazer agora. Eu vou fazer agora, só que... Ficou longo esse exemplo, o exercício 9 resolvido, e coloco também coloco também a figura. Pessoal, vocês já receberam a notificação do exercício de frequência